Mas eu começo o programa falando sobre a saúde dos nossos olhos, porque a gente precisa cuidar dos nossos olhos, né? Principalmente em tempo de máscara, gente. Eles ficam mais expostos e talvez você já tenha aí notado sinais que podem ser muito importantes e que já dão a dica de que você precisa de um tratamento especial, como, por exemplo, a catarata. Muita gente fala, eu tenho medo de ter catarata. E é muito comum no Brasil, cerca de 2 milhões de casos por ano. E para esclarecer tudo sobre catarata, eu recebo o oftalmologista especialista em catarata, militar da Força Aérea Brasileira, como segundo-tenente, onde atua como oftalmologista, cirurgião de catarata desde 2018, Dr. Alan Coelho. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Te convidar para sentar aqui, doutor, e eu sento aqui para a gente manter a distância, já que no ar, assim, na frente das câmeras, a gente acaba não usando máscara, né? Ah, a gente tem um protótipo de um olho aqui, eu vou deixar pertinho de você. Posso deixar aqui? Podia colocar naquele braço ali, porque aí eu acho que os meninos conseguem depois e você consegue mostrar ele direitinho pra gente. Primeira vez no programa, né? Primeira vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? E seu tempo aqui com a gente. Então, a gente separou hoje a catarata como assunto, mas eu acho que é legal para introduzir que você conte pra gente quais são os principais problemas que as pessoas têm nos olhos e às vezes demoram para perceber. Bom, a gente tem que falar de Brasil e de São Paulo. Então, o Brasil, de uma forma geral, é um país bastante úmido, tem um litoral extenso, a gente está acostumado com uma umidade relativa do ar bastante alta, acima de 50%, 60%, e São Paulo é um lugar onde tem uma umidade relativa muito baixa. Então, a gente vive em constante exposição a um clima com uma umidade em torno de 40%, 30%, já chegou a 20%. Então, ardência, vermelhidão, é muito comum esses sintomas de olho seco. Numa escala de sintomas, você pode ter simples coceira, um prurido, até chegar à dor. E aí, realmente, as pessoas procuram achando que é algo mais grave, porque o olho dói frequentemente, o uso de computadores, ar-condicionados, isso tudo faz com que a gente tenha um nível de olho seco muito acentuado aqui, principalmente em São Paulo. E para o olho seco, a gente pode usar aqueles colírios que são lubrificante de livre demanda ou não? Precisam ser orientados por um oftalmologista? Hoje a gente tem no mercado colírios muito bons já, né? Então, assim, existe uma gama muito grande de colírios que você consegue, sim, comprar na farmácia com qualidade. Existem alguns que ainda têm um histórico bem antigo de conhecimento popular, que, graças a Deus, tem caído um pouco em desuso, mas o ideal é você passar no oftalmo para saber qual é o nível de severidade do seu olho seco. E aí sim, você tem colírios mais viscosos, menos viscosos, colírios com determinados conservantes, colírios sem conservantes, porque aquilo que pode ajudar o colírio a ser bom, que é o conservante do colírio, pode agredir os olhos. Então, tem pessoas que precisam realmente de um oftalmologista para poder indicar esse melhor colírio para ele. Perfeito. A gente vai falar sobre catarata, mas aí como você começou falando do olho seco, eu percebo, porque eu tenho, que muita gente confunde o pterígio com a catarata, né? Porque o pterígio parece mesmo uma catarata, parece uma cachoeira lá no olho, na parte que a gente nem gostaria de ter. Aliás, a gente gostaria de ter o olho sem nenhum problema, né? O pterígio também é causado por conta da umidade do ar? Também tem a ver com o olho seco ou não? Não, o pterígio, na verdade, como estou com o meu braço direito aqui, o pterígio ele é por fora do olho. Ele vem dessa parte branca e cobre essa parte transparente, que é a principal lente do olho, que é chamada de córnea. Então, isso daqui a gente consegue ver no espelho. A catarata, ela está dentro do olho. Então, o que acontece? Existe um fator genético, pessoas têm mais predisposição a ter pterígio, outras menos. Exposição aos raios ultravioletas é o principal fator de crescimento, não o olho seco. É lógico que aquele olho seco que está inflamado constantemente, que arde, que coça, ele vai apresentar um crescimento mais acentuado ou aquela vermelhidão frequente pelo pterígio. Mas não é o mesmo que catarata. E a gente não tem como no Brasil ficar livre do raio ultravioleta. Então, assim, a gente tem que pingar muito colírio para evitar essa exposição. E em alguns casos realmente cirúrgico, não tem um colírio que faça regredir isso, tá? Ok, e aí se invadir o olho prejudica a visão, é isso? Na verdade você tem duas indicações cirúrgicas, né? A primeira é a estética e a sintomática. Então, o paciente ele está muito sintomático, apesar do pterígio ser pequeno, opera. Ou então o olho está constantemente vermelho, geralmente mulher tem muito mais vaidade e tudo.
opera. Agora, com relação à qualidade de visão, ele deixa realmente um tempo muito longo até ele começar a te atrapalhar. E aí, quando você operar, pode ser tarde, porque aí pode gerar uma cicatriz. E, como eu sou cirurgião de catarata, essa superfície externa do olho, que é a córnea, ela é imprescindível para os meus cálculos na hora da lente. Então, quando eu tiro esse pterígio, eu estou lesando também essa córnea e vai alterar nos cálculos se ele estiver muito grande. Então, Então, assim, se a gente lá na frente vai ter catarata, o ideal é tirar esse pterígio mesmo antes de que ele invada a córnea. exato. Mesmo pterígios pequenos, como tem pacientes hoje que todo mundo exige muito, né, da visão. Todo mundo quer a melhor visão depois da cirurgia de catarata. E para essa melhor visão, os cálculos são muito grandes, são cálculos muito nanométricos, não é nem milimétricos, né? E aí é aquele negócio, esse pterígio pode alterar. Então, a grande maioria dos pacientes que vêm para mim com pterígio, tira para depois operar a catarata. Ok, então vamos falar um pouco de catarata, já que é o nosso assunto, né? Pterígio me interessa muito, porque como eu falei, eu tenho. Para quem ainda não entendeu, Depois eu aquela te entrego meu pelezinha cartão. aqui... Hã? Depois eu te entrego o meu cartão. Ótimo, é aquela pele que cresce assim, quase que invade a bolinha do olho, né? No meu caso, ela chega ali pertinho, mas não chega a invadir tanto. Talvez você já tenha visto isso em outras pessoas também. Mas a catarata, então, ela é imperceptível. Como é que a pessoa descobre que ela tem catarata? Bom, na verdade, as pessoas, elas estão vivendo mais. E estão vivendo mais com qualidade de vida. Então, o ideal é você procurar com frequência um oftalmologista, passar uma vez por ano. Então, o melhor momento de operar nem sempre é quando o paciente tiver sintoma. Então, a catarata, logo no início, diagnosticada, ela às vezes vai estar no melhor momento para o cirurgião operar. E aí você traz a cirurgia para uma situação mais favorável, com menor risco de complicação. Então, assim, antes de tirar a visão, a catarata ela tira cores e contraste. Só que a gente, quando olha as coisas, a gente não está acostumando, assim, vamos dizer, a gente não está vendo essa diferença porque ela é muito lenta. Então, o branco da parede que a gente vê é o branco que a gente remete ao branco que a gente sempre viu. Só que quando eu opero um olho do paciente, ele fala, doutor, a parede ficou mais branca. Já era sinal da catarata. Então, assim, as pessoas, elas chegam para mim com um mix de sintomas, né, de reclamações. Tem pessoas que falam, doutor, do dia para a noite parece que minha visão está piorando cada dia. O outro fala que o óculos está sujo. Ou o outro simplesmente fala que o óculos está fraco. A catarata, ela pode mudar o grau do óculos também. E aí, esse grau constante mudando, falou, doutor, nossa, eu passei 20 anos com o meu óculos sem mudar. E agora ele está mudando de novo. Será que tem algum problema? Tem. Vamos resolver a catarata. Isso acontece a partir de alguma idade específica? Sim. Então, assim, como eu falei a nível de Brasil, a gente tem a ver com o nível de radiação ultravioleta. Então, pessoas a nível de Equador, de trópicos aqui, que recebem uma insolação maior, a catarata surge por volta dos 50 anos. Pouco mais, pouco menos, e daí é um processo que, na verdade, vem desde lá de baixo, desde a adolescência a gente vem recebendo essa radiação, mas ela começa a se manifestar por volta dos 50 anos. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, nosso papo tá maravilhoso, mas eu quero que você participe, né? Até porque eu sei que você tá aí de quarentena querendo atividades. Então, bora pro WhatsApp, manda as perguntas, o doutor Alan responde já no 11 9 50 45 18 40. Já estão chegando as perguntas aqui, mas quero a sua também, tá? 11 9 50 45 18 40. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo com o doutor Alan Coelho e com você, porque meu celular já está aqui, a gente já vai utilizar o WhatsApp. Mas antes de passar aqui para as perguntas, eu queria te perguntar sobre a cirurgia de catarata. Na verdade, o tratamento para catarata é sempre cirúrgico? É sempre cirúrgico. Na verdade, as pessoas me perguntam se existe colírio, se existe alguma alimentação e tudo mais que possa resolver a catarata. Não. Então, a cirurgia, ela é definitiva, você tira aquela lente que está embaçando dentro do olho e coloca uma lente artificial. Então, assim, para você poder reverter isso, você teria que reverter um processo de 50 anos de envelhecimento, de radiação ultravioleta, então, realmente só cirúrgico. Perfeito. Já tem uma primeira pergunta aqui, olha, essa ainda chegou agora, eu acho que não deve estar na tela, né? Mas a gente vai colocar as perguntas na tela, tá? Então, essa pergunta diz o seguinte. Boa tarde, eu tenho o olho seco e coça demais. Pode ser catarata ou algo pior? Geralmente, esses sintomas de olho seco são essas coceiras mesmo, tá?
A catarata, ela não falou a idade, então eu não posso dizer se tem ou se não tem. Mas ela está colocando duas coisas independentes. A catarata, ela acontece independente do olho seco e ela não é precipitada por um sintoma de olho seco, nada disso. Então, o ideal é realmente lubrificar bem, ver qual é a causa do olho seco dela para saber tratar melhor. Que tem causas diferentes de olho seco? Várias. Por exemplo? Então, você tem fatores genéticos. Então, o principal você tem a causa evaporativa, você tem uma lágrima que evapora muito rápido, devido à constituição dela, ou você tem insuficiência de produção da lágrima. Então, você tem que saber identificar, e o oftalmologista vai saber te orientar com relação a isso, se você tem pouca produção de lágrima, ou se a sua lágrima é produzida numa quantidade ideal, mas ela evapora muito rápido. Então, assim, alimentos podem ajudar a alimentos mais saudáveis. E o colírio lubrificante, ele é imprescindível, tá? Joia. Tem uma pergunta aqui da Carmen. Ela diz o seguinte: eu sou míope, já uso óculos e tenho bastante miopia, mas estou percebendo que está piorando. Já tenho 63 anos. Pode ser catarata? Se for, na cirurgia já corrige tudo? Exatamente, esse é um caso ideal. É uma paciente de 60 anos que está percebendo que o grau está aumentando. Esse grau aumentando é a catarata. E aí, quando faz a cirurgia, já coloca essa lente para tirar o problema da catarata e já corrige o grau que ela tem. Exatamente. Então, ela fica livre de óculos, de lente e tudo mais. Existe, assim, a tecnologia está evoluindo muito, né? Então, quando a gente vai calcular a lente que vai colocar dentro do olho, a gente já calcula aquela lente que vai deixar o paciente sem óculos ou independente do óculos. Existem lentes monofocais, multifocais, trifocais que a gente chama, e aí já vai ser uma escolha do paciente. Mas a monofocal para longe, quando eu vou fazer meus cálculos, já é para ficar sem óculos ou o máximo possível independente do óculos. Maravilha. Agora vamos para as perguntas que já vão aparecer aqui na tela. A primeira, queria saber o que pode ser uma pele mais grossa no olho. Ela não é tão grande. Olha lá. Provavelmente é o pterígio que ela está se referindo, tá? Agora, existem pessoas com conjuntivite alérgica que de tanto coçarem os olhos, a própria conjuntiva, que deveria ser transparente ou quase transparente, recobrindo o branco do olho, pode ficar espessada, acumular líquido e a pessoa vê dobras. E aí também pode ser, mais uma vez, uma conjuntivite alérgica, um olho seco que ela está coçando muito. Será que alguém consegue fazer assim um zoom bem no meu olho aqui para mostrar o que é o pterígio? Será que é o Carlinhos que vai fazer isso bem? Deixa eu ver, vou ficar aqui paradinha, Carlinhos. Qualquer um, os dois têm pterígio. Vamos ver, doutor, se dá para ver lá na tela de quem está em casa. Tá dando para ver? Viram? Isso é o pterígio, certo, doutor? Exatamente. A gente pode fazer um antes e um depois desse pterígio. Eita! Agora volta a câmera, Carlinhos, que eu vou olhar para o outro lado. Isso é pterígio. Isso você é tem um grau pterígio. inicial, exatamente. E provavelmente você não tem tantos sintomas, eu não sei. Mas com certeza a vermelhidão, clima seco, Ah, sim, o verão, meu olho vive vermelho, né? Eu sempre, antes de entrar no ar, pingo uma gotinha de Clario em cada olho. Uma vez por dia eu uso porque não tem jeito, porque senão ele fica vermelho mesmo. Agora, já me falaram que a cirurgia de pterígio, ela não é ainda muito legal porque dá recidiva. Ou seja, a pessoa tira o pterígio e ele volta. Isso é verdade? Depende bastante da técnica que você vai utilizar, tá? Então, existem transplantes de conjuntiva, existe o retalho de conjuntiva, existe então uma cirurgia onde você simplesmente arranca o pterígio, a chance de voltar é de 50%, é jogar uma moeda para cima e falar se vai cair cara ou coroa, ou você pode fazer um serviço um pouquinho mais detalhado, uma plástica de conjuntiva que você reduz bastante a chance de voltar. Eu operei minha mãe de pterígio e tem 8 anos e nem sinal de volta. Agora, o pós-operatório do pterígio também é chatinho, né? A pessoa fica com o olho vermelhão durante um tempo. Depende. Hoje em dia você pode trocar o ponto por uma cola de fibrina. Existem cirurgias mais elitizadas para isso. Perfeito. Olha aí, gente, já fiz a minha consulta. Faz a sua. Manda a sua pergunta no WhatsApp. Vamos aqui para a tela porque tem outras, viu? Diabético pode operar catarata? Quais cuidados tenho que tomar? Bom, o cuidado é o principal do diabetes, que é controlar o nível de açúcar no sangue, manter uma boa dieta, exercício físico. Geralmente o diabetes pode estar relacionado a um aumento de peso, ou a pessoa já tem um sobrepeso, então ele tem que se cuidar com relação a isso. Então isso aumenta os riscos de qualquer cirurgia. Mas ele pode operar. E com relação à catarata, é uma cirurgia de um risco muito baixo.
e ele pode e deve operar, porque a catarata ela é um facilitador das coisas. E aí ele pode ter um avanço mais rápido da catarata dele. Existem cataratas específicas para quem tem diabetes. Interessante, viu? Então, quem tem diabetes, não adianta você achar que assim, eu vou no médico e tal. Tem que passar no oftalmologista. Tem gente que acha que resolve tudo ali no chamado oculista. Gente, isso não existe. O médico estuda, faz lá seus 5 anos de medicina, faz sua especialização. Então, você precisa passar. E os olhos, eles são tão importantes, né? A gente não pode brincar com eles. Não espere você ficar com a visão prejudicada para tomar uma providência, tá? Eu brinco aqui com o Dr. Alan, falando que eu estou fazendo minha consulta, mas eu tenho uma disciplina muito grande em relação aos meus olhos, então eu sempre passo no oftalmologista, sempre tenho que medir a pressão dos olhos, porque também é um outro problema que pode acontecer, que é o glaucoma, não é isso? Então a gente tem que estar atento. Próxima pergunta aí na tela, vamos lá? Eu uso óculos há 10 anos e tenho meus olhos sempre muito secos. Por que acontece isso? Bom, provavelmente tem que ver se ela tem um fator evaporativo da lágrima dela, ou se é muito uso de computador, ambiente com ar-condicionado, ou se ela tem uma baixa produção de lágrima. Então, não é pelos graus que o óculos dela apresentam e tal, que ela tem esse olho seco, não. São duas coisas independentes e acho bom ela avaliar. Mas, provavelmente, as pessoas, elas pingam colírio quando elas sentem alguma coisa. E eu sempre brinco com as pessoas, você não tem que pingar quando sentir, você tem que pingar para não sentir. Tem que ser um hábito. Mas eu vou te confessar que por mais disciplinada que eu seja, a lubrificação dos olhos é uma coisa difícil da gente fazer, né? Porque a gente realmente tem o hábito de fazer só quando tá incomodando, né? Ficou vermelho, vou pingar um colírio. Tá coçando, vou pingar um colírio. Mas nesse caso tem que pingar um colírio regularmente, né, doutor? Como você falou, que pinga um descongestionante, né, oftalmológico. Então, esse descongestionante, ele vai deixar seu olho branquinho ali, mas ele não está tratando a causa. Então, o ideal é que você lubrifique bastante para que você precise cada vez menos do descongestionante. Perfeito. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Doutor, minha mãe fará uma cirurgia de catarata amanhã. Como é o pós-operatório? Pois eu irei cuidar dela e estou apreensivo. É o Cláudio Pessoa, de Recife, que está perguntando. Bom, a cirurgia hoje de catarata, ela é uma cirurgia que eu digo que ela é muito personalizada, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Então, tem pacientes e pacientes, tem cataratas e tem cirurgiões que eles preferem, sei lá, colocar o paciente num repouso meio que absoluto e tal. Eu não. O paciente ele vai ter repousos relativos. Então, ele não pode pegar peso, dormir do lado operado por uma semana também. Eu oriento ele a não dormir, porque a gente coloca a lente numa posição ideal, que é vista no microscópio. E essa posição ideal, ela demora uma semana para assentar numa membrana que a gente apoia essa lente. Depois daí, a vida da pessoa é normal, ou até mais do que ela fazia, porque ela vai ganhar visão. Então, mas é dolorido? Não sente nada. Não sente dor? Não sente nada, não vê nada. Geralmente o paciente recebe uma sedaçãozinha leve para dar uma acalmada e um remédio para fazer uma certa amnésia. Então, se você não guarda a memória daqueles minutos que se passaram, você não lembra do que aconteceu, você não guarda rancor do cirurgião. Essa eu gostei, gente. Toma um remedinho para dar amnésia para você não ficar bravo com o cirurgião depois, isso é ótimo. Vamos lá. Então, ele pode ficar tranquilo que o pós-operatório é bem tranquilo. Próxima pergunta. A catarata pode voltar mesmo já tendo feito cirurgia? Se sim, por que ocorre? Não, a catarata não volta. Uma vez que a gente tira aquela lente opacificada e coloca uma artificial, essa artificial vai ficar pro resto da vida. Então, assim, o que pode haver é que essa membrana que apoia a lente, ao longo dos anos, ela pode continuar envelhecendo e aí dá uma certa opacidade, que a gente chama de opacidade de cápsula posterior, e que a gente limpa com laser. É um procedimento que não é cirúrgico, a gente limpa a lente com laser e retoma a visão normalmente, mas a catarata não volta, isso é definitivo. Já é. Fazer uma pergunta aqui que vai fugir um pouco da história, quer dizer, mas é de catarata que eu estou perguntando, mas eu não sei se você vai saber me responder. Opa. Porque cachorro também tem catarata, né? E eu estou observando a minha, que já está ficando velhinha, que ela tá. Quem é que opera essa catarata? É o veterinário ou o oftalmologista? Isso, todos os mamíferos têm essa lente no olho e todos eles vão ter catarata. Golfinho tem catarata,
catarata, elefante tem catarata, cachorro que está mais próximo da gente, gatos. Então, assim, o veterinário hoje, ele é um profissional habilitado a operar a catarata do seu cãozinho. Que dá uma dosinha, né? Que eles vão ficando velhinhos, quer dizer, e perdem a visão, deve ser um desconforto muito grande, né? Não, e eles ficam muito felizes, porque com o olfato e uma visão, eles voltam a correr. Você tem cachorro já com 10, 15 anos que voltam a ter uma atividade que o próprio dono assusta. Que joia, é bom legal. saber disso. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas na tela. Tem uma dor no olho direito muito forte, às vezes sai água. O que pode ser? Olho seco. Olho seco. Na verdade, quando a glândula lacrimal percebe que esse olho está muito seco e você já vem sentindo sintomas, como eu falei, ele pode arder, coçar ou doer. Então, ela já está no caso da dor. E aí a sua glândula lacrimal, ela tenta às pressas produzir muito mais lágrima. Só que é uma lágrima ineficaz e que chega a escorrer. Então, às vezes, a pessoa que chora durante o dia, que lacrimeja, ela briga comigo quando eu falo, você tem olho seco, você vai pingar colírio. E aí, depois de uns, sei lá, 60, 90 dias, ela volta falando, doutor, esse colírio fez eu parar de lacrimejar. Bom, tá vendo só? Próxima pergunta, vamos lá. Esclerite no olho sempre é decorrente de doença reumatológica? Antes de responder, o que é esclerite? Bom, o branco do olho chama-se esclera. E a gente tem tecidos muito delicados, transparentes, que recobrem por camadas esse branco do olho. Então, ite é a inflamação de qualquer tecido. Então, a esclerite é sim uma inflamação que geralmente está associada a doenças reumatológicas. Então, existem proteínas no olho que são semelhantes a proteínas de várias outras partes do corpo. E a reação, às vezes, de uma reumatologia óssea, por exemplo, pode se manifestar com algumas manifestações oculares, com alguns sintomas oculares. E aí, no caso, tem que tratar a causa para poder ter uma situação melhor nos olhos, né? Vamos para a próxima pergunta, então, gente. Na tela, será que não temos mais? Não? Então, eu vou passar aqui para o meu WhatsApp, tá bom? A gente ainda tem mais um pouquinho de tempo, não tem? Então, vamos lá. Doutor, a minha mãe já operou catarata faz 15 anos, mas agora ela começou a não enxergar bem novamente. Parece que aumentou o grau dos olhos. Ela pode usar óculos? Claro. A pessoa que opera a catarata, ela restituiu uma lente interna do olho. Mas a gente tem que ver se não é aquela membrana que está lá embaçada e a gente precisa limpar com laser. E tem que ver se não é lá atrás alguma outra causa, seja da retina, seja do nervo óptico, como você mesmo falou, glaucoma, que pode estar piorando. Então, passar no oftalmologista e identificar essa causa, porque o grau não aumenta depois da cirurgia. Você colocou uma lente artificial lá que ela é fixa para o resto da vida. Ah, joia. Olha lá, próxima pergunta. Nossa, uma pergunta que eu nunca nem ouvi falar disso. Como lidar com a caspa no cílio? Se não tratar, o que pode acontecer? Tem caspa no cílio? Na verdade, isso daí é um jeito popular. Dá realmente umas casquinhas na borda dos cílios, é uma condição chamada de blefarite, que é uma inflamação da borda da pálpebra. Então, isso daí é por uma oleosidade da borda da pálpebra que vai acumulando bactérias ali e que vai gerando uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela tem que ser tratada com colírio, com suplementação via oral, com higienização palpebral. Eu sou bastante contra aquele tal shampoozinho neutro que o pessoal fala, shampoo Johnson. Então, assim, nada contra qualquer tipo de marca, mas hoje existem produtos oftalmológicos para isso. Então, uma coisa é você passar um shampoo de bebê para uma pessoa muito carente que não vai ter dinheiro de comprar um produto oftalmológico. E se você não passar um shampoo Johnson, um shampoo de bebê, ele vai usar sabão de coco. Outra coisa é você passar um shampoo oftalmológico para a pessoa que vai ter uma... Mas o ideal é que todo mundo possa ter acesso a esse shampoo oftalmológico, né? Exatamente. E deixa o shampoo Johnson para usar no corpo todo, que fica Como aquele tem que cheirinho fazer. bem gostoso de bebê. Tá tudo certo. Então, ok. Próxima pergunta. Tenho 25 anos e fui diagnosticada com catarata. Preciso fazer a cirurgia? É normal com essa idade? Não é tão comum. É mais comum a partir dos 50. Mas ela pode ter tido uma catarata lá na infância dela, que a gente chama de catarata congênita, e que era muito pequena, vamos assim dizer, e aos 25 anos ela foi passar no oftalmologista e alguém diagnosticou. A indicação cirúrgica para uma paciente tão jovem vai ser se tem ou não repercussão visual. Aí ela precisa passar no oftalmo. Tá joia. Acordo com os olhos grudados todos os dias. O que pode ser? Blefarite, meibomite, olho seco.
Tem que ir no oftalmologista, não tem jeito. E doutor, para terminar, a gente sempre recebe aqui dermatologistas e a mulherada vaidosa fica querendo saber como é que faz para os cílios crescerem. Então, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Esse alongamento de cílios que está super na moda, que a gente faz, ele pode prejudicar os nossos olhos? Na verdade, a medicação usada para isso, ela foi descoberta através do efeito colateral de uma medicação para glaucoma. Agora você está respondendo o que eu ia fazer de segunda pergunta, mas tudo bem, que eu ia perguntar sobre esses medicamentos, então, que a gente passa no cílio e faz o olho crescer. Então, essa é outra pergunta. Então, na verdade, existem colírios antiglaucomatosos que como é que eu vou dizer? Interação medicamentosa não, mas efeito colateral mesmo. Sim. Eles prolongam os cílios, só que é muito arriscado, porque a gente não tem a longo prazo, se esses alongamentos, se esses produtos que você passa isoladamente nos cílios vão ter os mesmos comportamentos dos colírios. Porque depois você tem despigmentação, você tem um controle absurdo, então pessoas com cílios enormes e que crescem erraticamente, e aí acaba tendo arrependimento dessa aplicação. Então, o ideal é fazer com controle, com um profissional treinado para isso e que vai observar momento a momento esse crescimento aí. Mas não prejudica a saúde dos olhos? A princípio, não. A princípio não, mas não sabe lá na frente, né? A longo prazo. A outra pergunta, que é o que eu queria saber, o alongamento que as pessoas fazem, não sei se homem não sabe dessas coisas, né, gente? A mulherada agora tá colando um chumacinho de cílio em cima do cílio que a gente já tem. Eu, por exemplo, tenho um alongamento de cílio. Isso é perigoso para os nossos olhos? Pode ser, Por quê? porque o produto que é usado para colar, ele está muito próximo, ele entra em contato com a borda da pálpebra, onde tem glândulas lacrimais ali e pode desencadear uma reação alérgica importante, fulminante. Olha. E eu já vi gente realmente ter que parar no pronto-socorro para arrancar porque o olho estava muito inchado e não conseguia abrir. Para tudo, então, viu, gente? Chega desse negócio, né? Vamos colocar a cabeça no lugar. Muito obrigada, doutor. Foi tão bom te receber. Papo gostoso, leve, né, gente? Acho que você passou bons momentos aqui nessa conversa sobre a saúde dos nossos olhos com o doutor Alan Coelho. Ele tá lá no Face como Alan Davidson Coelho e o Instagram Alan_D_Coelho. Muitíssimo obrigada e até a próxima, viu? Um ótimo trabalho para você. Obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo hoje, né? Foi sensacional. Você gostou? Responde lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Corre lá, quero saber sua opinião. Você está gostando do programa? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma crítica a fazer? Fica à vontade. Pode ir lá que eu quero te ouvir, tá? Você é muito importante para mim e para toda essa nossa equipe que faz esse programa com muito amor e muito carinho, viu? Agora vamos lá, gente. Eu falei das vaidades, né? E você vê que tem coisas que realmente são invasivas e às vezes perigosas. Mas tem coisas que, se você quiser fazer para dar aquela boa melhorada, você pode fazer sem nenhuma preocupação.